Depois de muita espera, preparação e principalmente mudanças, o Guarani voltou a campo para disputar uma partida oficial. O mercado de transferências com nomes de peso como Ralf Luca e Kaique França animaram o torcedor. Mais de 7.000 pessoas foram ao Brinco de Ouro para apoiar o Bugre, na esperança de que 2026 fosse totalmente diferente do ano passado. O torcedor do Primavera também compareceu e viu o time fazer história, entrando em campo pela divisão de elite do Campeonato Paulista pela primeira vez em 98 anos. Numa estreia de campeonato, uma estreia do Primavera, a gente propôs o jogo e é isso que a gente vai procurar fazer nas outras partidas também. É independente de com quem jogar e aonde jogar. Essa é a nossa identidade e isso a gente não pode mudar. Mas com a bola rolando, o Fantasma mostrou que não veio passear no Paulistão e espera assombrar muitos times na Série A1. O primeiro tempo foi quase todo dos visitantes, principalmente quando a bola chegava em Paulo Baia. O ponta do Vera deu muito trabalho ao Cicinho e seguia criando uma chance atrás da outra. O Guarani chegou com menos frequência, mas também assustou e quase abriu o placar com o Mirandinha. E aos 25 minutos do primeiro tempo, o Cicinho, que já não vinha bem na partida, deu essa entrada no meia Matheus Anjos e foi expulso pelo árbitro Gustavo Orlando Souza. Mas o VAR recomendou revisão e o cartão vermelho foi anulado, o que acordou o time alviverde, que equilibrou o jogo no fim da primeira etapa e quase marcou com o estreante Igor Pereira. No intervalo, o técnico Matheus Costa fez uma mudança. Colocou o zagueiro Rafael no lugar do lateral Cicinho. O Rafael a gente trabalhou nessa situação durante a pré-temporada também. A gente revezou bastante os três atletas nessa função, tanto o Cicinho quanto o Rian, que acabou se lesionando agora essa semana, como o Rafael. Então são três alternativas que nós temos ali naquela função, cada um obviamente dentro da sua característica individual. A mudança surtiu efeito rápido e com menos de 20 minutos, o próprio Rafael colocou o Guarani na frente do placar, o primeiro gol do Bugre em 2026, 1-0 Guarani. Depois do gol, o Primavera voltou a pressionar o Guarani, mas esbarrava nas defesas de Kaique França, como essa no chute de Kevin. O time da casa tentava ampliar a vantagem com contra-ataques, principalmente os puxados pelo atacante Dentinho, que deu esse passe para o Luca. O centroavante cruzou e o Guilherme Cachoeira, sozinho, perdeu o gol que poderia decretar a vitória ao Bugre. E como diz o ditado, quem não faz, toma. Aos 50 minutos do segundo tempo, em cobrança de escanteio, Josiel marcou o primeiro gol do Primavera na história do Paulistão. Gol do Primavera! Na marca de 50 minutos, final de jogo. Com este gol no último minuto, o jogo terminou empatado, com sentimento de vitória para o Primavera e derrota para o Guarani, que não tem muito tempo para lamentar, já que amanhã visita o Novo Horizontino. O Fantasma tem mais um dia para se preparar antes de receber o Mirassol em casa. A gente tem muita convicção no nosso trabalho, a gente acredita muito no nosso elenco. Eu falei, se a gente todo jogo tiver essa identidade, tiver essa competitividade, tenho certeza que a gente vai chegar no nosso objetivo, né? Óbvio que o gol são detalhes, que eu falei que a gente vai corrigir durante esses dias que a gente tem para o jogo do Mirassol, mas eu tenho que aqui parabenizar os meninos, todos que fazem parte do Primavera, porque acho que a gente deixou um cartão de visita muito bom. Eu tenho uma confiança enorme neste clube, nestes atletas e naquilo que nós estamos fazendo.
Isso era uma coisa óbvia, a gente está há 40 dias trabalhando um novo elenco, a gente não vai conseguir fazer tudo que a gente está construindo. Isso vai ser uma sequência de jogos, uma sequência do trabalho. É óbvio que as vitórias vão trazer mais confiança para a nossa equipe, né? Nós estávamos aí a 40 segundos de uma vitória. Infelizmente não veio, talvez fique um aprendizado nesse novo grupo que nós estamos construindo, desses pequenos detalhes. O último lance do jogo, a última bola parada, a gente tem que concretizar esses 3 pontos. Único gol do Guarani no jogo, empate 1-1. Guarani vencia por 1-0 e tomou o gol. Cobrança de escanteio, bola parada. 70% dos gols saem de bola parada em média, com 1 ou 2 toques. Nesse jogo, 100%, por isso que é média. E aí, o cruzamento na cobrança de escanteio, o Rafael Rodrigues. Mirandinha, né, que bateu, né? Mirandinha, número 11. Mirandinha cobrou o escanteio e o Rafael meteu lá dentro. Breno Beretta, você que esteve no estádio Brinco de Ouro, falando a respeito deste jogo, o primeiro do Guarani no Campeonato Paulista de 2026. Alô, bebê, um abraço para você, boa tarde. Oi, Batista, um abraço pra você também, boa tarde pra todo mundo ligado aqui na tela da Band. Aliás, a origem do gol foi justamente dos pés do Rafael, foi ele que tentou o cruzamento e originou o escanteio, né? O Rafael que entrou no meio do jogo e o Matheus viu isso no intervalo, porque o Cicinho tava muito mal, tava tomando um banho do Paulo Baia e já tinha quase sido expulso, porque foi uma péssima arbitragem do Gustavo Holanda Souza. A gente não pode deixar de destacar essa situação. Nunca tinha apitado um jogo de Série A1 do Paulista. O cara apita logo de cara, primeiro jogo, péssima escolha da Federação Paulista e quase estragou o jogo pro lado do Guarani. Aliás, os bugrinos do DIC pediram uma origem também nesse gol do Rafael. Agora falando sobre a partida, né? O que a gente viu de diferente? O torcedor saiu frustrado do Brinco de Ouro. Eu conversei com muitos torcedores na saída do estádio e também a gente viu a febre do torcedor, o termômetro na rede social. O torcedor saiu frustrado por quê? Porque não mudou nada de 2025 para 2026. Por mais que o técnico Matheus Costa ele possa falar, olha, depois do jogo contra a Ponte, o último jogo, eu não participei de nenhuma entrevista coletiva que não fosse tocado no assunto 2025. Mas o Guarani repetiu os mesmos problemas de 2025 em 2026 e com jogadores diferentes, porque a diretoria deu total respaldo para o treinador continuar. Quando eu questionei tanto o presidente, o Rômulo, quanto o Farney no ano passado, por que vocês mantiveram o treinador? Porque a gente acredita na continuidade. Só que a continuidade aconteceu com relação ao futebol pobre. O Guarani todo espaçado dentro de campo, não foi um time compacto, o Guarani não apresentou jogadas, não apresentou repertório e não saiu do esquema 4-3-3 em nenhum momento. Tirando a alteração do Rafael, todas as alterações jogaram o time do Guarani para baixo. A gente até, vou voltar lá atrás, vou voltar no passado, quando terminou 2025. Você, Batista, questionou, eu, Tigrão e o CH, vocês manteriam o técnico Matheus Costa? Os 3 falaram que não. Começou o ano, ele foi mantido, é claro que a gente tem que dar oportunidade para o treinador tentar mudar. Ele teve praticamente 40 dias com um novo elenco e um elenco muito qualificado que o Farney contratou e contratou bem, só que as coisas não mudaram. A pressão agora vai toda para cima do treinador. São 2 jogos em uma semana para o Guarani tentar jogar completamente diferente, porque metade do campeonato se vai depois do jogo contra o Santos. Tem o Novo Horizontino nessa terça e domingo contra a equipe do Santos. A gente respeita o trabalho do Matheus Costa, é um cara trabalhador, tá tendo a melhor chance da vida dele. Mas não dá para em 40 dias o Guarani não apresentar absolutamente nada com um elenco muito mais qualificado do que do ano passado, Batista. Se você faz as mesmas coisas, vai colher os mesmos resultados. A possibilidade de fazer algo diferente, de colher algo diferente, é fazer diferente. Então o Guarani continua com os mesmos erros. Aliás, erro que custou o acesso do Guarani na Série C do ano passado.
Bom, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Qual é a sua análise desse empate de 1-1? Tomei um susto. Esperava muito mais. Ah, mas estreia é complicado. Foi estreia pro Primavera também. Ah, mas mexeu bastante no elenco, alterou muito. Primavera também trocou mais da metade do time, trocou comissão técnica. Quem que mostrou é cedo? Um jogo só é cedo. Agora, olha aí, o Novo Horizontino, o próximo aniversário, amanhã, terça-feira, do Guarani, lá em Novo Horizonte. O Novo Horizontino estreou perdendo. Agora o Guarani vai lá e o Novo Horizontino falou, pá, tem que ganhar o jogo de qualquer maneira. Esse o cenário desenhado para amanhã. Então, é um jogo só sim? É precipitação dizer que está tudo errado? Claro que é precipitação. Mas eu também não posso ficar aqui imaginando que são 38 rodadas, como a Série B. 8 rodadas? É isso. 8 rodadas. Depois do jogo de amanhã, 1/4 do campeonato já foi. É incrível isso que eu estou dizendo. Então, o alerta, ele também é antecipado. Se você tem um tempo de correção de rota para ver se o avião não cai, para dar uma acertadinha daqui em Xangai, na China, daqui a pouco para esse vento aí. Mas o voo é daqui em Ribeirão Preto. Sobe e desce. Ou acerta, ele vai cair antes do aeroporto. É isso mesmo. Não tem tempo para corrigir. Não dá tempo. Termina o campeonato depois de amanhã. Então, tá dado o alerta e a cobrança. E eu gosto muito do Matheus Costa, tá? Coerente, nova geração, estudioso, extremamente educado, fidalgo com a imprensa. A gente percebe que ele faz um bom ambiente, mas o futebol, meu querido Matheus e diretoria do Guarani, é assim. Ele é pautado em cima de resultados, mas o trabalho é de alto nível. Ninguém está pedindo cabeça de ninguém aqui não, mas tem que dar uma mexida aí, né? O time não mostrou padrão de jogo, o time mostrou as mesmas falhas, o time arriou no segundo tempo, mais uma vez cai de produção no segundo tempo, apesar de ter feito o gol. E mais uma vez toma um gol em cima da hora. E mais uma vez ganhando de 1-0, perde um gol cara a cara com o cara que entrou no segundo tempo. O Cachoeira, 26, é o Gabriel Silva de contra o Náutico no 25. Como que a gente vai deixar de citar a temporada passada como uma contribuição de alerta aqui? Tem que dar uma mudada. Não na comissão técnica, no jeitão. Porque eu fiquei assustado com o tão pouco que vi. Vamos lá, CH, sua análise, estreia do Guarani, também pincelando o Primavera, que é time aqui da nossa região. Eu acho que não dá para não citar o trabalho do Primavera. Foi competente. O Guarani não mereceu, pelo futebol que apresentou, nada mais além do empate. Não mereceu. Não gostei do que eu vi, eu esperava mais, mas é apenas a primeira partida. Não é possível que com esses jogadores contratados, que todos nós aqui elogiamos, que não jogue mais futebol do que foi apresentado. Tem erro? Tem. O Matheus tem capacidade de corrigir. Só que não tem tempo, gente. No final de semana, já vai acontecer a terceira rodada. Num campeonato de 8 na primeira fase. Para primeiro atingir o primeiro objetivo, que é a permanência. Então, sinal de alerta ligado, mas eu ainda acho que nós vamos ter uma conclusão do trabalho no jogo do final de semana. Aí passam 3 partidas, você pode efetivamente observar se tá muito ruim, tá regular ou tá bom. Ô Batista. Oi, bebê. E o Guarani não vai ter o Igor Pereira, né? Ele saiu machucado, problema muscular. Aliás, eu vi o Igor Pereira depois do jogo, depois da coletiva, ele estava indo pro carro dele mancando mais do que ele estava mancando no campo. Ou seja, ele não foi pro jogo, não viajou para a cidade de Novo Horizonte. O Guarani viajou ontem, hoje vai treinar no CT do Mirassol. No meio-campo vai ter que mexer. Quais são as possibilidades? O Fabrício Dias, ele chegou na semana passada, estava no banco,
banco, mas ele não entrou. Entrou o Natan Melo, que é mais primeiro volante do que segundo volante. Agora, eu até acredito que o treinador, se quiser fazer um time diferente, vai ter que povoar mais esse meio campo. Ou entrar com 3 zagueiros, porque o Rafael ele entrou bem, apesar de não estar na lateral direita, mas os laterais do Guarani eles são mais ofensivos. O Cicinho joga muito mais na frente do que atrás. O Emerson joga muito mais na frente do que atrás. O jogo que deu certo pro Guarani, a gente tem que fazer a comparação, no ano passado foi contra o Náutico, fora de casa, jogando com 3 zagueiros. Ou povoar mais o meio campo, porque o meio campo do Guarani não ganhou uma. O William Farias estava completamente perdido e o próprio Igor também. O Guarani, é claro, perdeu 4 gols na cara do gol, perdeu. Mas o Primavera, até como destaque, esse bom trabalho do Rafael Marques, Primavera tinha apenas 5 jogadores do ano passado entre os titulares. E o Guarani tinha 4 jogadores do ano passado entre os titulares. Ou seja, começou o campeonato praticamente igual para os dois. E parabéns pelo Primavera, pelo jogo que fez para o Rafael Marques também. Eu gosto também, né, de times mais ofensivos, esse esquema 4-3-3. Agora, num campeonato curto, né, você tem que arrumar um jeito de povoar o meio campo e fazer com que o time não fique tanto exposto. Então, talvez seja o momento. Não estou aqui querendo interferir no sistema tático do time do Guarani, nem tenho competência para isso. Mas pensar, né? Fazer um 4-4-2, o chamado feijão com arroz, né? Bem temperadinho. E o jogo é fora. O jogo é fora. O time vem pra cima. E falei do Primavera aqui, mexeu bastante também. O Primavera mais organizado, foi melhor que o Guarani. Primeiro tempo inteiro. E eu concordo com isso daí. É por isso que eu falei de mudança. Não é mudança de trocar. Vai trocar como? Até contratar outro treinador não dá. Tá aí, o menino é bom treinador. Mas tem que rever alguns conceitos. Esse negócio do Guarani sair na frente e depois optar só pelo contra-ataque, fica todo mundo encolhidinho lá e traz o adversário para cima. Pô, jogando em casa, fez o primeiro, vai atrás do segundo, pô. Vai atrás do segundo, tá? Senão não funciona. É isso. O Igor Pereira tá lesionado, o Breno Beretta trouxe aqui a informação. E faltou um comentário de vocês sobre a montagem desse meio campo do Guarani. Eu começo a análise de um time de futebol sempre pelo meio campo. O pouco que assisti, confesso, não assisti os 90 minutos, eu não gostei do que esse meio campo titular ainda o Matheus não tem. Se tem, não foi apresentado no primeiro jogo. Muito problema de transição. A bola não chega na frente com qualidade. Um time extremamente defensivo em alguns momentos. E eu espero que no próximo jogo já, ou no mais tardar no final de semana, esse meio campo, que para mim é o cérebro do time, a coisa mais importante, esteja num outro estágio. Igor Pereira, o William Farias, caras novas, e o Diego Torres, já estava aí. Diego Torres olha, o treinador não quer que a gente fale da temporada passada, mesmo defeito. Em muitos momentos do jogo vindo buscar a bola muito atrás. Ele é um cara de habilidade, de boa conclusão, mas não tem tanta mobilidade assim. Dinâmica. Se o cara não tem muita dinâmica e tem 2 volantes pegando que marcam e que tem a pretensão de saber jogar, de sair, de distribuir o jogo, adianta um pouquinho. Ou você tira um dos atacantes e transforma, né, o Diego Torres num falso terceiro atacante, né, num 4-4-2 com variações para o 4-3-3 quando o Diego Torres estiver mais próximo da área, porque a bola não chegou não chegou. Luca veio, tentou vir buscar, caiu. Luca fez uma grande jogada durante os 90 minutos, que foi aquele lance que o Cachoeira perdeu o gol feito. Quem fez a jogada foi o Luca. Serviu de colher, de bandeja. Falou, faz o segundo. Perdeu. Mas o Luca também produziu pouco. Não é pouco, como também o Guilherme Paredes. Pouco também. Mirandinha, um pouquinho acima, mas muito longe do que ele pode oferecer. Por quê? Porque a bola não chegou. Ô Tigrão, eu acho que cabe no bojo do comentário também o performance abaixo do esperado dos laterais. Então, quando o meio campo não funciona e os laterais não vão bem,
a coisa fica mais complicada, né?